Mais uma vez, Bar do Edinho Entrevista. Hoje recebendo essa figura linda, carismática, que é a Dani Savassi. E é óbvio que para uma pessoa linda eu vou servir uma boa cerveja, que é a Anton Beer Berlin, que é uma Weissbier. Uma Weissbier de 4,8% de teor alcoólico. Saúde. Tá. Não bebo sem brindar, nem brindo sem beber. Seja bem-vinda, minha querida. Obrigada, É um Edinho. prazer te conhecer pessoalmente, só te conhecia pelas mídias sociais. E eu queria pedir licença, eu fui obrigado a escrever, que eu achei uma frase muito interessante no site dela, que nós vamos colocar aí durante a entrevista, que é: imerso no meu ofício, procuro contar histórias que alteram a vida. A arte é minha força motriz e minha vocação. Assim se define Daniela Savassi, uma artista com mais de 10 anos de carreira em cinema, TV, teatro, como atriz e produtora. Também se aventura como escritora. Outro dia eu entrevistei o Paulinho Pedrazul, que é mais ou menos igual você, assim, mistura tudo. Tudo, né? E acaba saindo tudo bom. Mas eu adoro. Adoro gente Atriz, assim. produtora, escritora, figurinista, direção de arte, maquiagem e continuidade para as várias produções. Querida, como pode, que eu já fiquei sabendo, uma pessoa pós-graduada em Direito Tributário enveredar por um caminho totalmente adverso à área de formação? Eu acho que, na verdade, é o contrário a pergunta. Eu sou atriz por essência, então, como é que pode uma artista enveredar para a área do direito? Mas é esquisito, você concorda comigo? Você sabe que quando... Eu sempre fui muito, assim, de não gostar de injustiça e brigar com as pessoas na rua, assim, né? Que eu via aquelas injustiças com as pessoas mais humildes. E eu nunca me calei, né? E aí as pessoas sempre falavam, você tem cara de advogado, e todo mundo fala que advogado é um super ator. E de verdade, na verdade é mesmo, né? Os advogados, eles atuam muito, mas eu não tenho muito estômago para aquilo. Estômago é ótimo. Acabei tentando enveredar por essa área, mas eu sou atriz de essência, nasci atriz e é isso. É engraçado você falar dos multitalentos, queria agradecer estar aqui, fiquei muito feliz do seu convite, porque eu gosto muito dessas pessoas criativas que fazem coisas diferentes e eu adorei esse formato que você criou, Edinho, que é super criativo, que é super mineiro, só faltava um pão de queijo e um café depois da cerveja. Depois da cerveja? Só tem um detalhe que você não sabe. Eu não sou mineiro. Você é de onde? Eu nasci em Brasília. Ai, sou menino! candango. Que delícia! Só que eu já me não considero conheço mineiro. Brasília. Para morar, eu falaria que você não está perdendo nada, mas para conhecer é uma cidade muito bonita pela arquitetura, pelas divisões. Meu pai morou Mas eu já lá. me considero mineiro. Ué, mas o seu programa é extremamente mineiro, essa coisa super alta astral, aqui esse papo descontraído. Eu estou aqui desde 1979 em Minas Gerais, então eu já sou adorei. mineirinho, falo ai, três, o sotaque eu não ia falar. A única merda da minha vida é que na minha identidade tem Brasília DF. Não, Brasília é muito bom. Não, Meu bacana, pai morou né? lá, ele adora. Mas eu preferiria que tivesse alguma coisa MG. Mas me conta uma coisa, já que você falou que é tão mineiro as coisas aqui do nosso programa, é impossível, acho, alguém te entrevistar e não tocar sobre o sobrenome Savassi. Sim, Né? Daniela Savassi. todo mundo pergunta. Com certeza você deve ter algum vínculo com a famosa Praça da Savassi, que era a Padaria Savassi. Qual que é esse seu vínculo com a família Savassi? Então, a família Savassi é uma família só e é muito grande, né? Eu já tive, assim, até gente... Às vezes você estava na escola, assim, na hora que a professora ia fazer chamada, você, tem um primo ali, um Savassi. Primo, filho de quem? Então, é uma só. O meu avô com os irmãos dele, eles fizeram a Padaria Savassi há muitos anos atrás, passou pela época da guerra, né?
Depois eles refizeram ali na Trincheira. Meu avô ficou com a padaria lá na Floresta. Ele fez a padaria da Floresta e aí virou aquela coisa toda, né? Todo mundo ia fazer footing na Savassi e aí... Até hoje. Até hoje. Tem uns agora que até toma banho lá no chafariz da Savassi. Mas é muito bacana. BH tem dessas histórias, né? De família e eu fico muito orgulhosa, muito feliz de fazer parte da história dessa cidade tão bacana, né? Mas o meu foco principal hoje não é sobre a sua família. Não. Há pouco tempo atrás te conheci através da nossa amiga em comum, a Carol Meia, do Dicas da Carol, que é uma figurinha carimbada. Ela já esteve sentada aí nesse banco. É, eu vi. Já sacaneei com ela também, então não pense que você vai ficar Eu livre disso. assisti, sensacional. Você assistiu? Tô até tremendo aqui, ó, depois da entrevista da Carol. Não, mas a Carol é praticamente uma amiga de 300 anos, apesar de pouco tempo. Mas eu sei que você já viveu e ainda vive uma vida meio cigana, meio itinerante. Ponte aérea. Né? Belo Horizontina, Rio de Janeiro, esteve na Europa, estudando, passeando, trabalhando. Hoje é radicada no Canadá, mas faz trabalhos também nos Estados Unidos. No mundo todo. No mundo todo. Conte um pouquinho dessa sua faceta como produtora, como atriz. Como foi isso? Primeiro, como você foi chegar no Canadá? Tá parecendo aquela propaganda, a Luísa, menos a Luísa lá do Canadá. Que não tá agora, no Canadá, que tá no Canadá. Minha família sempre faz sempre essa briga. piada. Você deve sofrer com isso, bullying direto, né? Desde pequena eu sou fã daquela música do John Lennon, né? Imagine o mundo sem fronteiras. Eu acho que o mundo é um só mesmo, né? Então eu sempre fui muito de buscar. E engraçado que eu venho de uma síndrome do pânico que eu tive de pequena, né? E eu fui indo embora, eu tô até escrevendo um livro a respeito disso, dessa superação. Sério, a Heloísa, minha esposa, teve que fazer tratamento com a psicóloga, porque ela tinha síndrome. Eu tinha, eu ia tem, né? Ela fala que ainda tem. Então eu fazia tratamento com psicólogo e tudo mais, mas foi a arte que foi me tirando dessa coisa, porque tudo que eu fui ultrapassando os obstáculos, os medos, foi por essa paixão pela arte, né? Para dizer alguma coisa, essa minha indignação, né? De querer dizer. E muitas vezes você não tem oportunidade, né? Muitas vezes o mercado é fechado. Eu sou a primeira da minha família que fui enveredar para a arte, né? Então, eu fui Foi um escândalo. Eu fui a todos os médicos, advogados. A tradicional família mineira. E essa mocinha vai se ver. Ovelha negra. Essa mulher tá doida mesmo. É interna. Vai lá pro Galvão. No início foi difícil, apesar de que eu sempre tive muito apoio dos meus pais, não posso reclamar não. Mas eles foram vendo que era tão sério, tão sério, tão sério. Hoje eles mesmos já nem falam de outra coisa, né? Não Ainda bem que o mundo mudou, né? As pessoas mudaram. Hoje E assim, né? Eu acho que... Desculpa, estou te interrompendo. Não, pode falar. Mas eu penso o seguinte, se a gente for pensar na minha época de adolescente, né, na década de 70, 80, você sair do interior de Minas para a capital era uma coisa difícil. Hoje você tem Para o mundo, então? Hoje eu falo que a fronteira hoje é mundo. Mas é também tem a facilidade da comunicação. Hoje você tem um FaceTime, um Skype, internet, então a família até que não fica tão preocupada. Eu passei já um Natal lá com meus pais aqui pelo Skype. Eu tava em Vancouver almoçando, eles estavam jantando. E a gente no Skype, eu fiquei o jantar inteiro com eles, assim, no Skype. Você almoçando e eles jantando? Não, eu não senti de verdade, eu não senti que eu não estava lá. Parecia que eu estava lá com eles, assim, porque eu passei a noite inteira eu almoçando e eles jantando, assim, no Skype. A ceia. É muito bacana, E eu gosto muito dessa coisa de sentir... Eu não gosto muito de rotina, né? Eu caio muito na monotonia. Então, BH é o meu porto, mas eu vou indo, né? Assim, chega uma hora que eu preciso de um espaço. E aí eu vou buscando, então eu fui ver como é que era a arte no Rio, aí como é que era a arte na Europa, aí fui morar na Itália, fui fazer um curso de produção lá, aí deu tudo errado, aí eu fui para Espanha, aí depois eu peguei o resto do dinheiro, aí fui para a França, e aí sempre observando que a Europa
ela é uma coisa incrível. É uma história aberta. Nossa, cada Eu tive passo lá que em você dá, 2012, você tá assim, vendo, né? Eu costumo falar que na Europa você vai morrer um dia de torcicolo. Não, porque você não sabe se você olha pra baixo, pra cima ou pro lado. E depois que você olhou pra todos os lados, você descobre que ainda tem outra embaixo coisa. da terra. Não é, né? assim, Tem eu lá falo que é o embaixo. melhor jeito de você entender história, seja da arte, De escultura, tudo, de tudo. Europa. História do mundo, é. Você vê aquelas colunas lá de, nossa, mais de milhões de anos. Milhões de anos estão lá e É incrível. E hoje os prédios aqui caem com... tal. Não, nem me fala. Não, nem não me vou fala, falar nem me fala. nada. E olha que a gente nem tem atentado terrorista aqui no Brasil. Eles Não caem é? porque não precisa. A gente tem atentado terrorista lá em pelos Brasília. Também. Lá tá mais fodido. então precisa. Mas são os outros estados que mandam os terroristas pra lá, viu? É Elege e manda eles pra lá. verdade, Vamos mano. deixar bem claro. É verdade. Aí eu defendo meu lado, você tá Tá vendo, certo, né? tá certo. Assim, não é assim também. Mas me conta uma coisa. Fala. Depois nós vamos voltar na sua parte de Tá. produção. Ah, a gente tava falando de Vancouver, só falando, voltando. Aí nessas andanças todas, voltei, fui pro Rio, voltei, fui pra Itália, voltei, sempre volto pra BH. E aí eu tava sentindo falta, porque eu trabalhei como produtora, numa produtora no Rio por 3 anos. E tudo que era em italiano, espanhol, eu ia. Todas as produções que eram na Espanha, essas coisas, eu ia. As que eram em inglês, né, que eram em Los Angeles, a gente tinha muitas produções nos Estados Unidos, eu só ficava da base, do Rio, fazendo, porque meu inglês era muito ruim. E aí comecei a procurar curso de inglês, voltei para cá decidida, aí eu fui convidada a fazer uma peça aqui com o Marco Amaral, fiquei um ano inteiro com a peça, 14 personagens, foi um aprendizado incrível, foi maravilhoso. Pode falar o nome da peça. Vida de busão não é mole, não. Não é mole mesmo, não. Foi muito bom, ganhamos um prêmio com essa peça. E aí fui embora, aí eu comecei a procurar cursos. E nesse procurar de cursos, eu dei de cara com um curso em Vancouver que estava com um contest, que estava com um concurso, né, de bolsas. E aí até falei com alguns amigos daqui se eles se interessavam. E aí fui embora, até levei uma dessas amigas, foi comigo também, né? E aí achei esse curso, fiz meu vídeo, ganhei uma bolsa lá e fui para ficar um ano. Só que desse um ano eu comecei a fazer muitos contatos e comecei a fazer projetos e participar e trabalhar muito. Desse um ano viraram 4 anos. E por lá estamos. E pelo mundo estamos. E aí lá você fez minisséries, propaganda. Fiz propaganda, fiz curtas, metragens, Inclusive, milhões. participou de Cannes, não participou? 2, né? Eu tenho Magnolia Dolls Magnolia's House, Dollhouse. que eu fiz o vídeo promocional deles para angariar dinheiro para eles. Eles foram selecionados em Cannes e teve um que eu amei fazer, que é uma coisa que você não imagina que tem no Canadá, que é sobre tráfico humano, tráfico de pessoas. Chama... Isso, a gente acha que o Canadá é tão certinho. Não é? Eu tive assim, na hora que me convidaram para fazer o curto, eu falei, mas tem isso aqui? Tô pegando o microfone aqui. Tem problema. Eu falo, tô com gestos. Aí, esse filme chama Salva-nos. Ele fala desse tráfico humano que no Canadá tem muito. E eu era uma das mulheres traficadas. E é engraçado que lá no Canadá é assim, não é igual aqui, que eles vão na favela e fazem aquele teatro todo, igual a gente viu na novela, né? Lá, eu tô conversando com você aqui, você é mancomunado com alguém do bar que vai lá e traz uma bebida. Noite, Cinderela. Eu bebi, dormi e acordei. É horrível, assim. Aí depois eu me envolvi muito com essa causa e a gente fez até uma caminhada lá por essas pessoas. E foi para Cannes também, esse filme. E o Everything Almost Nothing? Everything for Almost Nothing. Esse daí começou aqui, em BH, era tudo por quase nada. Foi pré-selecionado numa lei de incentivo aqui. Só que demorou tanto para ser aprovado que eu já estava lá em Vancouver. Imagino, tem alguns amigos que acham isso aqui. E aí, aí eu cheguei lá, eu falei, aí tive a notícia, né? Aí eu falei, gente, então eu tenho que decidir, eu já tô aqui, vou ficar aqui e desistir de filmar o filme lá. E chegou lá, eu fiz um network tão grande, conheci gente assim, do som, da produção, do pessoal do business, da escola, né?
e que no ano seguinte eu acabei filmando esse filme. Aí comecei, só que lá eu não tinha grana, né? Então eu comecei a buscar dos amigos, fiz uma campanha num site de crowdfunding que tem lá, que chama Indiegogo. E aí gente do mundo inteiro foi depositando dinheiro. Eu consegui patrocinadores lá no Canadá, assim, de amigos, de empresas que apoiaram. E conseguiu $3.000 para fazer o filme. Tava rica. E fiz, de repente, uma pequena produção virou uma mega produção. Eu tinha, assim, mais de 40 pessoas trabalhando para mim, Envolvidas assim, no projeto. ao redor do mundo inteiro. Eu não dormia, eu ficava 24 horas, porque tinha gente, eu estava no Canadá, tinha gente na Europa, tinha gente aqui, tinha gente na Colômbia. Então, assim, eu ficava o tempo inteiro no Skype. Ligada no Skype, você não podia dormir. Você tinha que era coordenar meu essa turma toda. projeto, Era o né? seu projeto, seu filho. Era o meu filho, exatamente, que ele era baseado na minha história real, quando eu mudei do Rio pra cá e que eu tive que desapegar de um monte de coisa. E é uma história muito linda de desapego dessas coisas, do sentido E da as pessoas vida. têm algum site que eles possam assistir? Eu não pude postar porque estava correndo em vários festivais. Então agora eu vou postar agora. Porque eu vou colocar depois no seu blog, Pode, o seu pode site, colocar. aí as pessoas Eu vou podem postar saber agora um pouco mais. Facebook, Instagram, pode olhar lá, Eu Daniela vou colocar, Savassi. gente, pode ficar tranquilo, que nós vamos Sigam-me colocar no Instagram. todas as mídias sociais da Dani estarão aí nas legendas para que vocês Obrigada, possam conhecer melhor essa mocinha. É. Mas você não falou de uma coisa que eu achei interessantíssima, que eu fucei sua vida, pelo menos que está na web, É. e você também mexeu com maquiagem. Sim, Né? sim. Fez propaganda, maquiagem. Fiz. Você fez propaganda tanto nos Estados Unidos, Eu fiz no no Canadá. Canadá. Engraçado que propaganda é um negócio assim, né? Você vai para os testes, eu nunca passei num teste de propaganda. Então, aí depois eu ficava frustrada, assim, e aí eu vi uma entrevista, se não me engano, do Wagner Moura. Ele falando a mesma coisa, ele falou, eu nunca passei num teste de propaganda. É aquele negócio, levanta, vira de um lado, vira do outro, não sei o quê, meu nome é Daniela Seu Savassi. perfil não ficou legal. E nada. Aí quando ele falou, Wagner Moura falou que nunca passou no eu falei, ai, que ótimo. Então, eu tô Posso ir bem. em todos os testes agora, que um dia eu passo essa Foda-se, né? porra. Foda-se. Essa porra um dia cai no meu colo. Mas todas as propagandas que eu fiz foram de pessoas que conheciam o meu trabalho, que gostavam muito do meu trabalho e que me chamavam. E assim foi no Canadá, a mesma coisa. Eu lembro quando eu fui procurar agente, a primeira agência que me chamou, o cara falou assim, não preocupa com o filme não, porque lá você tem um agente, o agente te manda para os testes, né? Bem mais correto, né? Assim, dá oportunidade para todo mundo. E aí o cara falou assim, olhou pra mim e falou assim, você é muito bonita, vou te pôr para comercial, não preocupa não, você vai ganhar muito dinheiro com comercial. Eu fiquei puta, né? Eu falei, mal sabe ele, eu não passo em teste para comercial. E todos os testes para filmes, de cada 5 testes que eu fazia, eu ganhava um. Os No comerciais, teste, você já ganha um eu troquinho. fazia um papel. Não, eu passava em um teste, pelo menos. Então, eu acho que eu sou mais para filme mesmo, assim. Os comerciais, eu ia sempre lá, eles chamam de callback. Callback é quando eles te chamam. Você vai pro teste, eles gostam de você, te chamam de novo para ver se vai ser você mesmo. Eu ia para quase todos os callbacks. Você passa na primeira estágio, aí tem o segundo, que é um pouquinho mais elaborado. Mas tem milhares de pessoas. Tem o cara, o dono da Aí marca. vem o dono da marca, não gosta de sacanagem. Essa menina, não, isso aí é do terceiro mundo? Não é pra mim, não. Sei lá o que passa na cabeça deles. Mas eu ia para todos os callbacks, mas não peguei poucos, assim. Mas Eu ouvi falar também que teve um excomungado que falou que você não sabia cantar. Vários, Procede? Vários. E você nossa. desistiu? Não é que eu desisti, mas sempre que eu ia cantar, eu ficava... Engraçado que eu fui uma vez na Cara de Pau, lá no Rio. Eu entrei no teatro que o Paulo Reis, que é um grande diretor que eu admiro muito, grande ator, ele que coordenava o teatro lá Café Pequeno. E eu descobri o e-mail dele e tal, e fui lá na Cara de Pau e conversei com ele, e ele me chamou para um teste, e tinha que cantar. Aí eu falei, que droga, né? E eu tinha 2 coaches aqui que foram maravilhosas comigo, elas que foram me fazendo acreditar mais em mim, foi depois disso tudo. E eu sei que eu cheguei naquele teste e falei, e as meninas cantando maravilhosamente bem, porque elas já faziam a peça.
E eu fui... Aí você sabe quando você vai ficando por último e Assim, você ó, já tem aquela E vai coisa? ficando assim, né? É... Você vai encolhendo. E vou lembrando do passado, os testes que eu fiz. Eu fiz um teste aqui com o PP, né? O Pedro Paulo Cava. E ele me falou, ele falou, se você não fizer, como é que você vai saber? E eu fui, ensaiei também com coaches e tal. E na hora que eu cheguei para cantar, tinha pessoas que estavam lá que falaram, Daniela, você não cantou mal. Como também no teste com o Paulo Reis, também, depois que eu cantei para um menino que estava lá, ele falou, nossa, você cantou muito melhor do que a menina que estava lá. Mas eu acho que é aquela insegurança que fica, que eu fui fazer esse teste com o Pedro Paulo, não foi ele que fez a coisa, não. Mas tinha um pessoal lá que, assim, eles foram muito assim comigo, sabe? Depois a gente tinha que dançar, eu fiz uma performance e eu saí de lá arrasada, me achando um cocô do cavalo do meu pai. Que eu fui fazer esse teste? Mas eu sempre me arrisquei, sabe? Eu acho que isso eu não posso... Eu não me arrependo, pelo menos eu fui. Isso. Sabe? Eu vejo que você é uma pessoa que... Não adianta você dar um murro na cara, que você vai dar outra e você tem que vazar. Eu levo ferro, mas eu vou até o fim. Você falou Gurinha Meus de Wagner Moura e hoje eu fuçando na sua vida pela web. Eu peguei uma frase que está no seu blog de 2010, que é o seguinte: adoro o cinema brasileiro e detesto quem o desvaloriza. Isso foi um desabafo, talvez porque não tinha... Não, eu acho que continua sendo. Não, continua. Porque mas hoje o cinema brasileiro já tem uma certa moralzinha que... Mas já tinha. Claro que assim, né? Você tinha as pornochanchadas de antigamente, né? Que era uma coisa... Né? Que as atrizes eram sujeitas a coisas que não são legais, né? Não, e o próprio filme mesmo, né? Era um filme pornô, né? Era um pornô light. Pros moldes de hoje em dia. Mas eu acho que o brasileiro, de um modo geral, tem muito essa mania de se autodegradar, né? E a gente tem tanta coisa boa aqui. Eu via muito isso lá fora, você vê muito isso, né? Porque eu vi assim, os mexicanos se defendem muito, eles se ajudam muito, os italianos, sabe? Quando você está num outro país, ele vai se formando as comunidades. Eu falo que aqui no Brasil tem muito disso, você sabe o quê? Com gaúcho. Qualquer cidade que você for, que no Brasil tiver mais de 10 gaúchos naquela cidade, tem o CGT, que é o CTG, que é o Centro de Tradições Gaúchas. Sabe, é aquele negócio assim, nós não vamos deixar a nossa cultura morrer. Eu tô morando lá no Goiás, lá no Mato Grosso. Os japoneses. Os japoneses, né? Então, assim... O brasileiro não, você vê que lá fora, assim, os brasileiros não se ajudam, é um dando rasteira no outro. Então, eu acho isso tão ruim, é por isso que a gente tá nesse caos que tá, né? Assim, de não se unir, de não olhar pra frente, pro mesmo lado, sabe? Assim, todo mundo querendo a mesma coisa, que todo mundo quer o bem. É o bem, você geral, quer evoluir, e evoluir levando seus amigos juntos. E quando você pensa nessa coletividade, eu acho que isso que falta no Brasil, pensar no coletivo. É todo mundo pensando muito só no seu, aqui, né? Burrinho de carroça, põe e a uma viseira. burrice. Você vê isso assim, eu tava agora na estrada, voltando do sul de Minas. Você tá na pista certa, você fica se sentindo um idiota de estar na certa, porque vem todo mundo pela coisa. E você fica pelo acostamento, e você fica lá 3 horas a mais, porque tem os espertinhos que vão... E eles não pensam que isso é ruim para eles, porque todos, isso né? gera um confusão lá na inconsciente. frente. Vai dar problema. É isso que eu falo. E a gente tem filmes maravilhosos. Você pega assim, Lisbela e o Prisioneiro, olha que gama de cultura que tem ali, que riqueza, sabe? De tudo, assim. Você assiste aquele filme, eu assisto aquele filme 10 milhões de vezes e é comédia, é drama, é a cultura do Nordeste, é uma riqueza, sabe? De atuação, de tudo. Como é que você vai falar mal do filme brasileiro? É a sua identidade, é o que a gente vive aqui, né? Agora me conte uma coisinha. Você voltou para Belo Horizonte, não em definitivo, é ótimo, você deve estar aqui por uma passagem, mas eu sei que você está cheio de projetos. Sim. Se você voltou a Belo Horizonte, você tem projetos. Quais são esses projetos? Na verdade, eu voltei para BH porque todo ano eu volto. Todo ano eu venho porque família para mim eu sou muito, a gente é muito grudado.
Então, todo ano eu volto pro Natal. E esse ano eu voltei e estendi um pouco mais, alguns meses. Só que eu fui trabalhando, fiz 2 videoclipes, de repente me chamaram pra fazer um comercial. E foi acontecendo tanta coisa. E eu voltei pra curtir um pouco a família, que eu falei, bom, eu terminei o meu TV show lá, que eu criei com 2 amigos meus, chama Menage. E a gente vem de Menage à Trois, nós somos 3, mas não é Menage à Trois. É uma comédia, é um TV show que a gente produziu lá e também nessa base, né, de cooperativa e tudo mais. E aí eu já tinha terminado, falei, bom, eu terminei meu curta, eu terminei meu TV show, agora é só colocar nos festivais e ir rodando nos festivais, eu posso fazer isso do Brasil, posso curtir um pouco mais minha família. E aí foram acontecendo esses trabalhos todos e eu queria dar um tempo também, porque eu tô terminando de escrever meu livro e tô fazendo Síndrome do Pânico. de superação através da arte. Se você estiver no Brasil quando terminar ou quando você voltar, Volto aqui. traga o livro, Com que eu acho que certeza. assim, Heloísa vai querer Pois é. ver É e muito a gente bom. divulgar e ver aonde que Ótimo. fazer um Porque pré-lançamento, ninguém um pequeno fala, lançamento né? aqui do bar, É. porque eu acho que todo mundo tem. E eu tô te falando isso por causa que minha esposa tem gente na minha tem família que síndrome de tem, pânico. tias. E toda vez, e quanto mais eu falo, mais aparece gente falando, olha, eu tenho. Então, assim, a gente vê ali foi o Setembro Amarelo, né, da depressão, E agora o ninguém Outubro fala Rosa. tem o Novembro Azul dos homens, da dedada. E a gente tem que falar de tudo, né, assim, porque as pessoas ficam meio nessas coisas. E hoje em dia é tudo tão aberto, né, que a gente pode falar. Então eu vim, aí eu faço esse trabalho de assessoria com outros artistas, também músicos e atores. Então isso também eu posso fazer de qualquer lugar. O meu livro que eu estou escrevendo eu posso fazer. Então eu dei uma parada aqui, tá tão gostoso aqui Mas que eu você vai fui voltar pro ficando. frio. Não adianta que você vai voltar pro frio. Não sei, The às winter vezes... is coming. Eu tô querendo filmar um filme, um curta na Europa agora. Então eu tô buscando parcerias também, eu quero ver quem que produz aqui, que tem muita gente boa aqui em BH. Muitas produtoras, muitos cineastas sensacionais. Então, assim, eu quero me juntar a essas pessoas também. E também uma forma de você levar o nome desse pessoal Lógico, pra fora. dá oportunidade. Porque você já está lá. Exatamente. Né? Então, se você leva, por exemplo, o Evandro, que é o nosso cinegrafista lá do Messi, ele faz uma participação, o nome dele vai estar jogado lá em Cannes, lá no Canadá, Estados Unidos. Então, essa ideia sua foi uma das coisas mais bacanas que eu li sobre você, que eu vasculhei sua vida. Ai, meu Deus. Eu vasculhei. O que você descobriu? Meus Tem podres. coisas que eu não posso contar. Não, é melhor não. É melhor não. Então, assim, eu acho que Essas coisas, melhor não. essa sua disponibilidade, desapego de estar vindo buscar essas parcerias e levar para onde você está, que você é uma pessoa... Eu vi lá no seu site vários atores, produtores elogiando o seu trabalho. Então, quer dizer, isso é uma coisa, menina, não deixa isso escapulir de você, não. Obrigada. Eu acho que isso vem do teatro, assim. Eu venho do teatro e o teatro você aprende a ser muito... Você tem que ter generosidade ali, né? Você tem que fazer de tudo, carregar a luz e, sabe, de tudo, limpar o chão, montar cenário. Então, assim, eu faço isso a minha vida inteira e eu gosto muito de ajudar pessoas. Eu faço esse trabalho de assessoria agora porque eu já não tenho mais tempo, porque eu parava, às vezes eu estava lá no meio do meu projeto, lá alguém me chamava no Facebook que eu nem conhecia, me pedindo uma ajuda nessa área e eu parava tudo que eu estava fazendo para ajudar. Então isso me faz bem, sabe? E eu acho que é para isso que a gente está aqui nesse mundo, né? Que é para contribuir com as pessoas, para fazer o bem, assim, para tornar a vida de alguém melhor, mais fácil. Então, eu gosto de trabalhar com pessoas assim, com pessoas que são multitalentos, que são criativas, que inovam, que são generosas, que são abertas, que têm gratidão. Gratidão acho que é muito importante. Então, acho que é isso. E por isso eu estou fazendo acho que por isso a ideia desse livro também, assim. Não é nada assim de, minha vida, eu não acho que é minha vida, assim... Mas é realmente para mostrar que todo mundo tem altos e baixos, né? E somos seres humanos. Dani, infelizmente, a gente teria conversa aqui para mais 2 horas. Ai, que bom. Tranquilo, mas você vai me prometer uma coisa. Sim. Próxima vinda sua a Belo Horizonte, Sim. seu livro,
você tem um compromisso público de vir aqui para a gente falar sobre outras coisas, sobre o outro lado, Dani, a da escritora, síndrome do pânico. E assim, o Badedinho Entrevista está à disposição. Se você estiver no Canadá ou em Marte, quiser mandar um e-mail, divulgue isso aí para mim. Tá. Pode mandar, que vai ser um prazeraço. Obrigada. Tá, ajudá-la e estamos aqui de braço aberto. E eu espero que você tenha tido hoje uma experiência Adorei. completamente diferente de todas as entrevistas que você Foi já... ótimo. você Olha, já- você me fez beber cerveja, que não é ela. Mas não seja por Eu isso, adorei. devolve. Não, eu adorei. Ah, você adorou? Qual que é essa? Essa é a Anton Bia Aí, Berlim, ó, que é uma obrigada. Weissbier, que é chamado de pão líquido, porque ela é de trigo. Ela é deliciosa. Entendeu? Que bom que você E a gostou. outra que eu bebi antes também. Aquela é comercial, não vou falar o nome dela não, mas é puro malte. Edinho, adorei, adorei. Depois você põe meu canal aí também que eu tô Vou criando. pôr tudo, tá? Que Você vai me é deixar... pra ajudar o pessoal daqui também, produzindo sem grana. Depois a gente fala dele não. também. Não, com certeza. Vou pôr aqui Pra tudo. ajudar a galera aí que tá querendo. Vamos fazer o seguinte, Um pouquinho vamos da encerrar licença. você falando sobre o Produzindo Sem Grana. Produzindo sem grana para ajudar essa galera que tá aí produzindo, cheio de problema, porque produção é só problema. Só dor de cabeça. Mas a gente passa por cima deles. O problema é bem maior, tudo tem uma solução. No fim, tudo dá certo. Então, é para ajudar essa galera aí, para ver que tem solução, como é que a gente pode fazer com grana, sem grana, do jeito que for. Mas o importante é falar, é se expressar, é mudar alguma coisa. Vamos fazer um programa só sobre isso da próxima vez. Que Dani, ótimo. foi um prazer. Adorei te conhecer. Te espero Obrigada. aqui todas as vezes que você voltar a Belo Horizonte. Obrigada. E continue essa pessoa linda, maravilhosa, carismática e carinhosa que você é. Obrigada, gente. Infelizmente, vamos ter que despedir da nossa querida. Mas semana que vem tem mais. Valeu, gente! Tchau. Tchau, querida. Adorei. Obrigada.